Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Luan Martins. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que me assiste. Trago hoje para vocês a correção da semana 1 do sexto ano do PET 3. Se você ainda não é inscrito no canal Determina, peço que se inscreva e ative o sininho para receber notificações futuras. Pessoal, então vamos ler a primeira questão. Qual número devemos colocar em cada tijolo do empilhamento, de modo que o resultado da operação matemática realizada entre os dois números adjacentes, quando falar adjacentes, quer dizer um do lado do outro, de uma mesma linha, seja o número que está ou que deve estar no tijolo logo acima deles. Para resolver, descubra e aplique a operação matemática necessária. Para ficar mais claro o entendimento, irei fazer isso daqui, colocarei apenas a ilustração na imagem de vocês aí. E observe o seguinte, pessoal. Temos aqui uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, cinco linhas. Ou seja, há 5 linhas nesse empilhamento de tijolos aqui, pessoal. E o comando da questão nos disse, pessoal, que há uma operação matemática realizada entre os dois números adjacentes de uma mesma linha, ou seja, esse número 3 aqui com o número que está aqui nesse tijolo, que é um do lado do outro, tem uma operação matemática que dá o resultado que está acima, que é o 3, como eu aponto para vocês aqui com o cursor do mouse. Observem, esse número 3 que eu circulo para vocês aqui é o resultado da operação entre o número 3 e esse espaço aqui que não há número, esse tijolo aqui que não há número. E a operação matemática que é feita nesse empilhamento aqui dos tijolos é a multiplicação, como eu mostro para vocês na animação. Que número que você coloca aqui, onde está o cursor do mouse, que multiplica por 3 e dá o resultado 3. Eu escutei aí o número 1. 1 vezes 3 nos dá 3. Tá ok, pessoal? E observem que interessante. Esse número 2 aqui, que está acima desse número 1 e desse 2, que eu circulei para vocês aí com o mouse, ele é o resultado da multiplicação também desses dois. Observe a animação. Esse número 2 é o resultado da multiplicação do número 1 vezes quem? O 2. 1 vezes 2 nos deu 2. Por isso, pessoal, que a operação adequada para vocês resolverem essa questão número 1 é a operação de multiplicação. Observe novamente que nós temos aqui agora um tijolo que não tem número, circulei para vocês, e ele é o resultado dos tijolos imediatamente abaixo, como eu mostro para vocês na animação. 2 vezes 5, e isso nos dá 10. Agora, pessoal, vamos para o tijolo da direita, depois do 10. Observe o seguinte, o resultado aqui é o número 0 e esse resultado veio da operação dos dois tijolos imediatamente abaixo. Qual a operação? A operação de multiplicação. Que número que você coloca aqui que multiplica por 5 e dá 0? É o 0. Tá ok, pessoal? E assim agora nós vamos preencher a terceira linha desse empilhamento. Observem. Circulei para vocês aqui esse tijolo que não tem número. Vamos fazer agora 3 vezes 2, que nos dá quanto? Nos dá 6. Observe agora, pessoal, que o número 20 dessa linha, ele é o resultado da multiplicação dos dois tijolos imediatamente abaixo. E se vocês perceberem, será a multiplicação de 2 vezes 10, por isso que é 20. E o 0, pessoal, só para fazer uma conferência, ele vem da multiplicação de 10 vezes 0, como eu mostro para vocês na animação. Agora, pessoal, na quarta linha, nós temos o número 120, que ele veio da multiplicação de 6 vezes 20. Realmente, 6 vezes 20 é igual a 120. Estou fazendo aqui uma conferência para vocês. E o número à direita desse 120, ele veio da multiplicação de 20 vezes 0, que é igual a quanto? Que é igual a 0. E por último, a última e quinta linha, o último tijolo, ele veio da multiplicação de 120 vezes quem? Vezes 0, como eu mostro para vocês na animação. E todo número multiplicado por 0 é 0.
Está aqui, pessoal, a nossa resposta para a questão número 1, onde colocamos os números adequados em cada um dos tijolos. Vamos para a questão número 2? Continuando aqui, pessoal, na 2 temos, vamos relembrar, responda as perguntas seguintes. As tabuadas são finitas ou infinitas? Normalmente, pessoal, nos limitamos a compreender simplesmente as tabuadas que vão do 1 ao 10, como eu mostro para vocês, ou as tabuadas que vão do 0 ao 10, pois qualquer outra multiplicação são necessárias a compreensão e o entendimento de todos esses resultados, de todas essas multiplicações, tá bom? E quero mostrar para vocês o seguinte, para a resposta da letra A, que as tabuadas são infinitas. Normalmente decoramos as tabuadas considerando os fatores de 1 a 10. Esses fatores são importantes, pois quando eles são associados a outros algarismos, nos auxiliam a calcular outros produtos. A palavrinha produto é o resultado da operação de multiplicação. Porém, as possibilidades são infinitas, pois a quantidade de fatores são infinitas e nem sempre são números naturais. Pessoal, poderíamos ter na tabuada do 10, depois do 10 vezes 10, 10 vezes 11, 10 vezes 12, 10 vezes 13, 10 vezes 13,5 e assim por diante. Esses fatores nunca acabam. Vamos agora para a letra B. Qual resultado encontramos quando multiplicamos um número por 1 e por 0? Galerinha, qualquer número multiplicado por 1 resulta nele mesmo. 4 vezes 1 é 4, 25 vezes 1 é 25 e assim por diante. E qualquer número multiplicado por 0 resulta em 0. 0 vezes 9 é 9, 15 vezes 0 é 0 e assim por diante. Está aqui a resposta da letra B. Para a letrinha C, observem as tabuadas abaixo e responda as perguntas que seguem. Observe aqui, pessoal, que nós temos aqui 3 tabuadas, a tabuada do 2, a tabuada do 3 e a tabuada do 6, como eu mostro para vocês. Vamos responder as perguntas agora. Os números 6, 12, 18, 24, 36 e 60 aparecem circulados em qual tabuada? Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 6? Galerinha, observe o seguinte, que esses números estão circulados nessa terceira tabuada aqui. Irei apagar as outras duas e essa terceira tabuada é a tabuada do 6, tá bom? Vamos à resposta. Esses números aparecem na tabuada do 6. Eles são múltiplos de 6, pois foram obtidos a partir da multiplicação do número 6 por outro número natural. Observe aqui, pessoal, que o 6 é múltiplo de 6, pois ele foi obtido da multiplicação de 6 por 1. O 12 também é múltiplo de 6, pois ele foi obtido da multiplicação de 6 por 2. O 18 também é múltiplo de 6, pois ele foi obtido da multiplicação de 6 vezes 3, e assim por diante. Continuando a número 2, observem agora a outra questão da letra C. Os números 6, 12, 18, 21, 24 aparecem circulados em qual tabuada? Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 3? Galerinha, a mesma situação apresentada no item anterior, temos agora nesse item. Observem que a tabuada do 3 irá ficar para vocês aqui no quadro, na tela de vocês, pois é nela que estão circulados esses números. Colocarei de lado para vocês poderem enxergar melhor e colocarei a resposta. Esses números aparecem na tabuada do 3. Eles são múltiplos de 3, pois foram obtidos a partir da multiplicação do número 3 por outro número natural. Continuando, a questão 2, letra C. Observem agora, pessoal, que nós temos os números 4, 6, 12 e 18 aparecem circulados em qual tabuada? Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 2? Observem, pessoal, que a primeira tabuada aqui se manterá,
e é nela que esses números estão circulados. Observe a resposta agora. Esses números aparecem na tabuada do 2. Eles são múltiplos de 2, pois foram obtidos a partir da multiplicação do número 2 por outro número natural. Continuando agora, pessoal, a questão 2, letra C, nós temos mais itens para responder. Observem, qual é o nome dado aos números obtidos por meio das multiplicações de um número por 2, e por 3, e por 6? Pessoal, quero destacar para vocês o seguinte: o conjunto universo no qual nós estamos trabalhando é o conjunto dos números naturais, tá bom? Pessoal, quero destacar para vocês a resposta que quando nós multiplicamos um número por 2, esses números obtidos, eles são múltiplos de 2. E além disso, como eu já disse para vocês, que nós estamos no conjunto dos números naturais, todos os números que são obtidos dessa multiplicação por 2, ou seja, são resultados do número 2 multiplicado por algum número natural, eles são números pares. Esses resultados são números pares. Os números obtidos através da multiplicação por 3 são conhecidos como múltiplos de 3. E os números obtidos através da multiplicação por 6 são conhecidos como múltiplos de 6. Continuando, a 2, letra C, mais itens da 2, letra C. E quando os resultados aparecem em mais de uma tabuada, o que se pode falar sobre eles em relação às tabuadas que eles aparecem? Para essa questão, pessoal, tenho que trazer para vocês aquelas 3 tabuadas apresentadas no início da questão número 2, na letrinha C. E observem, pessoal, que eu irei circular para vocês agora de verde os números que aparecem na tabuada do 2, o 6, o 12 e o 18, que são resultados, tá bom, pessoal, da multiplicação de 2 por algum número natural. E esses mesmos resultados aparecem na tabuada do 3, como eu mostro para vocês de verde, e eles também aparecem na tabuada do 6. Observem de azul. E quero destacar ainda para vocês outros números na tabuada do 6, pessoal, que apareceriam na tabuada do 2 e do 3 se tivéssemos outros fatores. Por exemplo, o 24 é a multiplicação de 2 vezes quem? Vezes 12. Da mesma forma, o 24 é a multiplicação aqui, pessoal, de 3 vezes 8. Também apareceu na tabuada do 3. Essa animação, pessoal, é muito importante para vocês poderem entender quando que um número é múltiplo de 6. Acredito que isso já deu uma ideia na cabeça de vocês aí. Observe agora as questões seguintes. E quando os resultados aparecem em mais de uma tabuada, o que se pode falar sobre eles em relação às tabuadas que eles aparecem? Podemos observar que os números, resultados iguais que aparecem na tabuada do 2 e 3 serão múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo. Nesse sentido, esses mesmos números aparecem também na tabuada do 6. Logo, serão múltiplos de 6. Então, podemos concluir que os números que são múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo também são múltiplos de 6 e vice-versa. Se um número é múltiplo de 6, significa que ele é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Agora, pessoal, a gente vai sistematizar os conceitos, tá bom? O que é isso, professor? É uma teoria rápida, prestem atenção. Em uma multiplicação de números naturais, o resultado encontrado é chamado de múltiplo dos números que foram multiplicados. Observem a animação para a gente poder entender essa teoria. Nós temos aqui um exemplo, 3 vezes 13. E o resultado dessa multiplicação é 69. O 3 e o 13, eles são os fatores. E o 69 é o resultado, tá bom? Ou seja, o 69 vai ser múltiplo de 3 e de 13. Observem,
69 é múltiplo de 3 e de 13. Isso aqui, pessoal, está na explicação acima que eu acabei de ler, tá ok? Continuando aqui, pessoal, a correção das atividades. Na atividade 3 temos: encontre os 5 primeiros múltiplos naturais dos números abaixo. Em seguida, explique por que esses números que você escreveu são múltiplos dos números dados. Nós vamos encontrar os múltiplos de 4, 8 e 40. Vamos lá na letra A. Pessoal, os múltiplos, o que são múltiplos mesmo? Vamos lembrar aqui, pessoal, que em uma multiplicação de números naturais, o resultado encontrado é chamado de múltiplo dos números que foram multiplicados. Então, como a gente quer encontrar os múltiplos do número 4, devemos multiplicar o 4 por números naturais. Mas eu trouxe para vocês aqui uma ideia muito bacana. Observem a animação. O primeiro número é o 0. Ele é o primeiro múltiplo de qualquer número natural de menos dele próprio. O 0 é múltiplo de todos os números de menos dele próprio. E agora, pessoal, como nós queremos encontrar os múltiplos de 4, basta pegar o 0 aqui, como eu mostro para vocês com o mouse, e somarmos 4. Depois vamos somar 4 de novo e assim por diante. Observem, 0 mais 4 nos deu 4. Esse daqui foi o segundo múltiplo de 4. A partir dele, vamos somar 4 de novo. 4 mais 4 nos dá 8. O terceiro múltiplo de 4 é 8. 8 mais 4 é 12. E 12 mais 4 é 16. Olha que fácil, pessoal. Nós criamos uma sequência de números que vão de 4 em 4 a partir do número 0. E nessa sequência, pessoal, desses números, todos eles são múltiplos de 4. Vamos à explicação? Esses são os 5 primeiros múltiplos do número 4, pois são os resultados da multiplicação do número 4, de quem queremos os múltiplos, pelos 5 primeiros números naturais, 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, pessoal, se pegarmos o 4 e multiplicarmos por 0, que nem eu mostro para vocês com o mouse aqui, 0 vezes 4 nos deu quanto? Nos deu 0. Observem a animação. 1 vezes 4 nos dá 4. 2 vezes 4 nos dá 8, 3 vezes 4 nos dá 12 e 4 vezes 4 nos dá 16. Entenderam, pessoal? Mas o professor Luan vai falar algo para vocês aqui. Para vocês determinarem os múltiplos, é muito mais fácil seguir a ideia da sequência numérica, que vai de tanto em tanto. E esse tanto em tanto vai depender do múltiplo que você quer. Nesse caso, foi o múltiplo de 4. E observem para o múltiplo de 8. O primeiro número é o 0, como eu disse para vocês. Observe agora, pessoal, que ao invés de somarmos 4, que nem foi na sequência passada, nós vamos somar quanto agora? 8, porque a gente quer os múltiplos de 8. 0 mais 8 é 8. 8 mais 8 é 16. 16 mais 8 é 24. E 24 mais 8 é 32. Muito fácil. Estão aqui, pessoal, todos os 5 primeiros múltiplos do número 8. Vamos para a explicação, que é muito parecida com a explicação anterior. Esses são os 5 primeiros múltiplos do número 8, pois são os resultados da multiplicação do número 8, de quem queremos os múltiplos, pelos 5 primeiros números naturais. 0, 1, 2, 3 e 4. Ah, professor, então quer dizer que esse 0 que eu aponto para vocês e agora, ele é o resultado de 0 vezes 8? Sim. Esse 8 que eu aponto para vocês é o resultado de 8 vezes 1? Sim. Esse 16 que eu aponto para vocês aí, pessoal, com a setinha, é o resultado desse 2 por 8? Sim, pessoal. E assim por diante. Para os múltiplos de 40, ao invés de irmos de 8 em 8 ou de 4 em 4, vamos começar do 0 e sempre vamos somar 40. 0 mais 40 é 40. 40 mais 40 é 80. 80 mais 40 é 120. E 120 mais 40 é 160. E a explicação é análoga, é muito semelhante às anteriores. Esses são os 5 primeiros múltiplos do número 40, pois são os resultados da multiplicação do número 40, de quem queremos os múltiplos, pelos 5 primeiros números naturais. Ou seja, multiplicamos 40 vezes 0, depois 40 vezes 1, depois 40 vezes 2, 40 vezes 3, até chegarmos a 40 vezes 4, que nos dá quanto? 160. Tá ok, pessoal? Corrigindo agora, pessoal, a número 4, na tabela de números, pinte de amarelo os múltiplos de 2, coloque uma letra T sobre os múltiplos de 3
e faça um S sobre os múltiplos de 6. Em seguida, responda as questões que estão logo abaixo da tabela. Observe o seguinte, pessoal, passarei a tabela para algo maior agora, como eu mostro para vocês na tela. Nós vamos pintar de amarelo os múltiplos de 2. Estou aqui na primeira linha aqui, pessoal, onde eu circulo o mouse para vocês, e os múltiplos de 2 são todos os números pares. Observem. Agora na segunda linha aqui, pessoal, onde eu mostro com o mouse para vocês. Se vocês observarem, o 0, o 6, o 12, o 18, o 24 e o 30 são múltiplos de 2. Na terceira linha aqui, pessoal, nós temos aqui todos os números são múltiplos de 2, pois são pares. Na quarta linha nós temos o 0, o 10, o 20, o 30, o 40 e o 50. E na última linha todos os números são múltiplos de 2, pois são pares. Nesse momento, pessoal, nós vamos demarcar com a letrinha T os múltiplos de 3. Vamos começar de cima para baixo. Observem, o 0, o 3, o 6 e o 9 na primeira linha são múltiplos de 3. Na segunda linha, todos os números são múltiplos de 3. Na terceira linha, nós temos os números 0, 12, 24 e 36 como os múltiplos de 3. Na quarta linha, nós temos o 0, o 15, o 30 e o número 45. E na última linha, pessoal, nós temos todos os números são múltiplos de 3, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos demarcar todos os múltiplos de 6. Observem na animação. Peço que você pause a tela para vocês poderem anotar isso no pad de vocês aí, pessoal, por favor. Agora, pessoal, vamos responder as questões. Letra A. Quais os números que foram pintados de amarelo e marcados com T ao mesmo tempo? O que isso quer dizer? Observem, pessoal, esses são os números que foram pintados de amarelo e demarcados com a letrinha T ao mesmo tempo. O 0, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36, o 42, o 48, o 54 e o 60. E a explicação é o seguinte: quer dizer que eles são múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo. E como nós vimos anteriormente, pessoal, podemos marcar aí na tela de vocês. Por eles serem múltiplos de 2 e de 3, eles também serão múltiplos de 6. Tá bom, pessoal? Na letrinha B, pessoal, quais os números que foram marcados apenas com a letrinha T? Apenas com o T. O que isso quer dizer? Esses são os números que foram demarcados com a letrinha T, apenas com a letrinha T. O 3, o 9, o 15, o 21, o 27 e o 45. Isso quer dizer o que, pessoal? Quer dizer que nesse caso são apenas múltiplos de 3. Logo, não são múltiplos de 2 nem de 6, pessoal. Para a letrinha C, o que se pode dizer sobre o número 0? O número 0 é o múltiplo de todos os números menos dele próprio, pois qualquer número multiplicado por 0 resulta em 0. Tá bom, pessoal? Vamos para o número 5, pessoal, rapidamente. Qual das alternativas a seguir pode representar um conjunto de múltiplos de um mesmo número natural? Explique por que a alternativa que você escolheu tem números que representam múltiplos. Esses números são múltiplos de qual número? Pessoal, esta questão aqui, pessoal, ela possui duas respostas. Tá ok, pessoal? Ela possui duas alternativas como resposta. E quero destacar para vocês, se a gente desconsiderar os múltiplos de 1 que estão na letrinha C aqui, pessoal, nós teremos apenas uma resposta, que será a letra D, que são os múltiplos de 7. Observe esse conjunto, 0, 7, 14, 21, 28 e 35. Observem que esse conjunto está indo de 7 em 7 e vai até o número 35. E todos esses números, eles são resultados da multiplicação do 7 por algum número natural. Nesse caso, pessoal, desconsiderando os múltiplos de 1, que vão de 0 até 6, na letrinha C, pessoal, nós podemos marcar a letrinha D como resposta, tá ok? Agora, pessoal, eu irei explicar por que a alternativa que eu escolhi tem números que representam múltiplos.
Todos os números que pertencem a esse conjunto podem ser obtidos através da multiplicação do número 7 por outro número natural. Por isso, são múltiplos de 7, pessoal. Outra explicação, pessoal. Todos os números que pertencem a esse conjunto são resultados da tabuada do 7, logo são múltiplos de 7. Pessoal, mas eu não posso deixar de destacar para vocês, caso você tenha feito isso no seu PET, marcado duas respostas nessa atividade, a letrinha C e a letrinha D, como eu mostro para vocês na animação. Não está errado, porque na letrinha C, que nem eu mostro para vocês aqui com o mouse, mesmo que os números não estejam em ordem crescente, do menor para o maior, eles representam o conjunto dos múltiplos de 1 de 0 a 6. Que nem eu fiz aqui na animação para vocês, pessoal, eu reordenei o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para destacar que esse conjunto de números representa um conjunto de múltiplos, no caso, os múltiplos de 1. Se você quiser marcar as duas respostas, você pode marcar, tá ok, pessoal? Vamos continuar as atividades. Agora a gente vai sistematizar os conceitos. O conjunto dos múltiplos de um número natural, n, será indicado pelo símbolo m. Entre parênteses aqui você tem n, mn, ou seja, os múltiplos de n. Observe um exemplo. Aqui eu tenho os múltiplos de 6. 0, 6, 12. Observe que vai de 6 em 6. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 6, 36. Professor, por que tem uma reticências? Porque, meu querido aluno, esse conjunto dos múltiplos de 6, ele é um conjunto infinito, não tem fim. Por isso representamos com um símbolo de reticências, tá bom? Então, pessoal, o que acabamos de ver aqui agora foram os múltiplos de 6. Nós temos também os múltiplos de 9, que eu mostro para vocês aí, que começa do 0 e vai de 9 em 9. 0, 9, 18, 27, 36, 45 e 54. E assim por diante. Continuando, vamos resolver o último exercício. Usando a linguagem de conjuntos, escreva o conjunto dos múltiplos dos seguintes números naturais. Vamos escrever os múltiplos de 5, de 7, de 15 e de 30. Os múltiplos de 5, como eu já disse para vocês, eles vão de 5 em 5. Como eu já disse para vocês em atividades anteriores, o primeiro múltiplo de qualquer número diferente de 0 é o 0. Como nós queremos os múltiplos de 5, basta somarmos 5 a cada número anterior. Então, nesse número 0 aqui, vamos somar 5. 0 mais 5 é igual a 5. Então, o segundo múltiplo é 5. E vamos repetir essa mesma ideia para os outros múltiplos de 5. 5 mais 5 é 10. 10 mais 5 é 15. 15 mais 5 é 20. 20 mais 5 é 25. Eu coloquei uma reticências, pois esse conjunto é infinito, pessoal. Os múltiplos de 7, como os múltiplos de 5 aqui vão de 5 em 5, os múltiplos de 7 vão de 7 em 7. Primeiro você coloca o 0, observe a animação. 0 mais 7 é 7, 7 mais 7 é 14, 14 mais 7 é 21, 21 mais 7 é 28, 28 mais 7 é 35 e assim por diante. Os múltiplos de 15 na letra C vão de 15 em 15. Primeiro é o 0, 0 mais 15 é 15, 15 mais 15 é 30, 30 mais 15 é 45, 45 mais 15 é 60, 60 mais 15 é 75 e assim por diante. E por último, os múltiplos de 30. Primeiro é o 0, depois é o 30, porque 0 mais 30 é 30. Depois é quem, gente? Vamos lembrar aqui que 30 mais 30 é 60, depois 90, depois 120, depois 150 e assim por diante.